Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui com mais um episódio do Os 60 Anos, com a presença do Lucão, das arquibancadas. Oi, Lucão, boa noite. Olá, boa noite, gente. Nós vamos começar falando um pouco sobre o que você faz, quem é você e sobre o seu projeto e como ele agrega aqui para Osasco. Bom, para quem me conhece, sou Lucão Poeta. Para quem não me conhece, Lucão Poeta também. Essa é a apresentação que a gente costuma utilizar aí. Sou osasquense de nascimento, carapicuibano de criação. Agora, depois de grande, acabei retomando graças à cultura, né, os projetos culturais. E desde então, estamos há uns 6 anos aí já na ativa, na cultura independente da cidade de Osasco. E acho que é isso, tenho 24 anos, sou corintiano, sagitariano. Também sou de Carapicuíba, nasci aqui em Osasco também. Pior que a gente sempre quer voltar pra cá, né? Os amigos falaram que Osasco sempre puxa de volta. Você já falou quem é você, mas como a poesia se tornou parte da sua vida? Eu acho que, na verdade, ela sempre fez, porque eu sempre gostei muito de arte. Primeiro contato com arte através de música, depois desenho, depois, sei lá, dança. E acho que ela sempre fez, na verdade. A poesia como literatura foi um processo mais na escola mesmo, né? Mas a poesia como música eu sempre tive, né? Através do rap, do samba, que eu sempre gostei de ouvir, que eu ouvi muito em casa, MPB. Acho que a música foi o primeiro contato com a poesia, mas no caso a poesia é mais cantada, né? Agora ela falada, escrita, literária mesmo, foi através do processo escolar. Por que você acha isso? Porque foi quando eu tive meus primeiros contatos. Aí foi igual toda criança, né? Primeiro eu não gostei de poesia, porque na escola, aquela poesia que fala um pouco menos da nossa linguagem e tal, e aí a gente tinha uma dificuldadezinha de lidar com aquele modelo de poesia, né? Que as escolas passam nas grades de ensino. Mas depois a gente vai conhecendo outras escritas, né? Outras formas de poesia, algo mais próximo, às vezes, da nossa realidade, como o rap, por exemplo, os movimentos culturais. Aí depois eu conheci sarau de poesia, batalha de rima, slam de poesia, e aí foi onde tudo fez sentido, saca? Aí depois eu já gostava de escrever, sempre gostei de escrever, entendi tudo isso, falei, pô, na verdade eu sou poeta, descobri que eu era poeta, né? Então você acredita que através disso você descobriu a sua maneira própria de escrita? Com certeza. Eu acho que existia uma falta de identidade. A forma que eu buscava escrever era uma forma muito formal mesmo, sabe? Muito acadêmica. E eu via que isso não me contemplava, assim como nunca me contemplou. Por exemplo, dos meus contatos com poesia em época de escola. E aí depois que eu conheci a literatura marginal, a arte marginal, independente de rua, foi quando eu me encontrei. E aí desde então, hoje eu costumo utilizar muito uma frase do poeta Sérgio Vaz, que ele fala que temos que desburocratizar a palavra para torná-la acessível a todas as pessoas. Você acredita que houve algum preconceito contra o fato de você ser poeta? Como foi para você essa situação de, por exemplo, em relação à sua profissão, isso se tornou um hobby, se tornou a sua renda? Como que foi para você? No começo, a poesia funcionou para mim como hobby, e depois a coisa foi ficando séria, né, com o passar do tempo, com os projetos se estruturando. Eu articulo o Slam Oz aqui na cidade de Osasco já há 5 anos. Depois do Slam Oz nasceu o projeto Slam Pavio Curto também, que é uma batalha de poesias de até 15 segundos. E depois nasceu o torneio aberto dos slams de curtas, que a gente reúne coletivos de poesia curta de todo o Brasil e a gente faz um campeonato nacional. E aí eu acho que conforme esses coletivos foram andando, meu trabalho solo também foi andando e a coisa foi ficando mais profissional. Só que no começo foi com hobby mesmo, no começo a gente acabava fazendo com menos olhar profissional pra coisa, né? É porque tem muito disso, né, de falar que escritor não vai ter uma vida fácil, não vai conseguir sair de usar isso como hobby pra conseguir ganhar dinheiro, se sustentar. Tem muito disso, não só na poesia, como em qualquer outro tipo de arte, né, também. Concordo. Viver de arte no Brasil é um desafio e tanto, e ainda mais no momento que a gente está vivendo. A gente passa por um momento conturbado para a cultura, politicamente falando. Nunca foi fácil, mas atualmente anda pior. A gente está sem Ministério da Cultura, né? A gente tem um governo que extinguiu o Ministério da Cultura, por exemplo. Então, a gente passa por um momento pior do que já foi em outros momentos. E é o que você disse, tipo, o preconceito ele tá aí. É muito louco quando a gente chega para dialogar e a gente fala, pô, sou poeta, sou escritor. O pessoal fala, não, mas qual é a sua editora? Você tem um contrato? Você é de alguma editora? A gente fala, não, a gente é poeta independente. Ou até temos editoras, mas quem é editora? É uma editora também independente, também de uma pessoa, às vezes, de quebrada, sabe? E aí rola aquele preconceito, assim. Mas a gente tá sempre driblando com o nosso jeito quebrado de ser mesmo, né? A gente dá sempre um jeito nas coisas e estamos sempre correndo atrás e chegando cada vez mais. Isso é muito bom, além de ter crescimento próprio, de crescer outras pequenas empresas, favorece todo mundo, certo? Exatamente. Aquela fita do nós por nós, né?
Isso Mas aí. por nós, vai sempre um puxando o outro. Hoje você faz parte de um projeto chamado Slam Oz e eu queria que você me contasse um pouco sobre ele, como ele surgiu, como você conheceu e como esse projeto está agregando a sua vida atualmente. Antes eu vou só explicar, caso alguém não saiba, né, alguém que for ver a entrevista e não saiba, o slam ele é uma modalidade de poesia falada e performatizada, no qual o artista tem 3 minutos para poder fazer a sua apresentação poética sem a utilização musical e nem a utilização de objeto cênico. Então é o artista, o seu corpo e o público. E aí nessas competições de poesia falada existem o júri, que geralmente é tirado na hora do público, a gente escolhe pessoas aleatórias do público para jurar, e tem uma regrinha para dar notas e tudo mais. E falando do projeto Slam Oz, eu tive um contato com poesia slam em 2016, e aí eu fiquei fascinado e comecei a frequentar, mas só tinha em São Paulo. Essa foi a questão. A gente não tinha para os lados de cá, da Zona Oeste, e aí eu tive uma ideia, junto com a Laís, que foi a cofundadora do Slam Oz, a gente pensou no projeto de trazer o slam para a Zona Oeste, e logo de cara pensamos na cidade de Osasco. A gente falou, pô, é uma cidade que, perto de São Paulo, tem um acesso legal através do trem, e a gente falou, Osasco contempla nós dois, né? Ela já morava em Osasco, eu também já estava querendo desenvolver algo, me reaproximar de Osasco, porque eu tinha uma aproximação com Osasco através do futebol de várzea. Eu queria me reaproximar através da arte também de Osasco. E aí deu certo, casou, nasceu o projeto Slam Oz, e estamos há 5 anos ali na estação Osasco CPTM, onde a gente realiza a nossa batalha de poesia. Só chegar, gente, quem não conhece, se achegue. Acontece quando mesmo? Toda última quarta-feira do mês. Geralmente a gente não faz no mês de dezembro, mas o restante dos meses do ano sempre tem Slam Oz na estação Osasco CPTM. Então, falando sobre o projeto, você parece gostar muito dele, tipo, fazer isso, dá pra ver por como você fala. Você acha que isso agrega na vida das pessoas que assistem isso? Eu acredito que agrega porque a arte é libertadora. Eu acredito muito na arte como instrumento de transformação na sociedade. E assim como a arte me salvou, eu acredito que ela salva outras pessoas. Muito no sentido de, às vezes a gente chega onde o poder público não chega. Às vezes a gente consegue, a gente fazendo poesia na porta da estação de trem, a gente às vezes encontra as pessoas voltando do trabalho, voltando da escola, e aquela pessoa tem um contato com a arte, com a poesia, e depois não para mais. Às vezes quando a gente vai em escola, por exemplo, fazer intervenção, apresentação nas escolas públicas ou privadas, para os adolescentes, é a coisa mais legal quando eles falam, tio, o que é que eu preciso fazer para rimar igual você? E a gente fala, tem que ler e escrever. Você lê e escreve? Então vou começar a ler e escrever, porque eu quero saber rimar. Então eu acredito muito na arte como instrumento de transformação social, e aí eu acho que a gente impacta justamente a vida do cidadão osasquense através dessa maneira, como libertação e lazer também, porque a cultura também é lazer, né? E isso que é interessante, você acaba cativando as pessoas e criando um interesse que as pessoas não percebem que tem, até realmente ter o contato com isso. Eu entendo porque isso também já aconteceu comigo. É uma sensação maravilhosa de você descobrir algo que você nunca se imaginou fazendo. Acho que é muito empolgante. Acho Sim. Que é empolgante quando você teve algo que te contempla de alguma forma e a pessoa fala, não, você também pode fazer, quer tentar? Sim, é como pegar a mão e levar pra roda, né? E é legal, porque às vezes a pessoa ela pode não se descobrir um poeta, um mestre de cerimônias, um apresentador, mas a pessoa descobre que ela gosta de escrever, de desenhar para ela, ou sei lá, para os amigos próximos. Não necessariamente a pessoa vai transformar a arte em profissão, mas às vezes vai fazer por hobby e vai ser algo que vai ajudar ela a lidar com as pessoalidades dela, né? Com os momentos introspectivos ou de muita felicidade. Eu sou uma pessoa mesmo que quando eu tô muito triste, eu escrevo. Quando eu tô muito feliz, eu escrevo. Eu sou uma pessoa que, para mim, escrever, eu tenho que estar ou muito triste, ou muito feliz, ou muito alguma coisa, sabe? Agora me conta um pouco sobre o momento que tá acontecendo da batalha, as batalhas de rima. Você falou um pouquinho sobre isso, mas me conta o que você quer passar, o que vocês tentam passar no momento que as batalhas estão acontecendo e as pessoas estão vendo, ou assistindo, ou interagindo com vocês. Existem batalhas que são temáticas no movimento dos slams de poesia. Tem slams que são tema livre. O Slam Oz, ele é um slam de tema livre. O poeta pode falar do que ele quiser lá. A gente costuma ver poesias de cunho muito político, na verdade, assim, sabe? Os jovens acabam passando muito a visão de mundo, assim, de ideologia pessoal de cada um. Mas a gente pode falar sobre tudo. Então, vira e mexe, tem gente que vai lá com poesia, sei lá, pro cachorro, pra lua, pra mãe, pra avó. Então, é livre, né? O tema é livre. O Slam Oz é livre. E tem os saraus também, que também são rodas de poesia, que aí é mais livre ainda. E, geralmente, nos saraus, as poesias costumam ser bem mais leves, assim. É meio até raro, assim, a gente vê no sarau o pessoal fazer umas poesias mais de revolta, assim, de protesto, sabe? O pessoal acaba
utilizando outra linguagem, uma linguagem mais calma, mais leve, e é gostosinho também. Eu sou cria de sarau, depois que eu fui para os slams, eu ando entre os dois, sim, bastante. Tenho até o sarau aos poetas, que é uma dupla aos poetas que eu tenho com o poeta Gustavo Alquimista, que é meu parceiro e meu sócio. Também chamou aos poetas porque nós dois somos de Osasco e decidimos homenagear a cidade no nome da dupla. E a gente faz um sarau, mas ele é itinerante, então ele vai cada mês em um lugar diferente de São Paulo e do estado de São Paulo. E aí a gente vai transitando pelo sarau, pelo slam de poesia, por onde a arte nos permite chegar, né? A gente costuma dizer que para recitar poesia qualquer lugar tá ótimo, né? Qualquer lugar é palco. O que motiva vocês a continuarem o projeto? Cara, o que me motiva, assim, eu acho que cada um tem seu motivo para fazer o que faz na vida, seja o que for, né? Mas eu acho que o que me motiva a fazer a arte é justamente enxergar ela como um instrumento de transformação social e de libertação, sabe? Essa libertação mental, assim. Essa coisa de saber que quando a gente tem na arte bons exemplos, a gente busca melhorar. E aí depois a gente vê que a gente está melhorando, não só pela arte, mas por tudo. A gente quer ser uma pessoa melhor no dia a dia, para além dos momentos artísticos. Então acho que é isso que me motiva, saber que eu posso transformar a vida das pessoas através desse corre cultural. Qual é a parte mais fácil e a parte mais difícil de manter o projeto? Falando mais na parte comercial, por exemplo. Na verdade, acho que se interliga. A parte mais difícil do projeto é justamente a falta de apoio, né? Porque como a gente é um movimento independente, então muitos de nós nem vivemos apenas da arte, a gente tem outras profissões. E para você produzir eventos, seja ele qual for, tem gasto. Então, às vezes, a gente tem que tirar dinheiro do bolso, sair mais cedo de trabalho, às vezes toma bronca de chefe. São várias dificuldades, assim. A gente não tem espaço. A gente faz na Estação Osasco, por exemplo, que é um local aberto, né, público. Quando chove, fica muito mais difícil da gente fazer o evento, por exemplo. Então, às vezes, nos falta incentivo nesse sentido, estrutura, sabe? Nos falta estrutura. E pensando no lado mais comercial, o que mais dificulta para mim e para todos os coletivos de arte independente é a burocracia. Para a gente chegar e fazer a poesia é a parte mais fácil, para a gente falar é a parte mais simples. Agora, como que a gente vai escrever um edital de cultura? Sabe? A gente pega um edital, tem várias especificações, o edital ele já tem que ser feito de maneira digitalizada, muitos de nós nem têm conhecimento da computação e tal para fazer a familiarização, muitos nem têm internet em casa, parece loucura, mas eu tenho um parceiro que não tem internet em casa até hoje, faz poesia com nós. Então, acho que a burocracia acaba sendo a maior das dificuldades, juntamente à falta de estrutura, a falta de apoio. E a parte mais fácil, acho que é chegar e recitar e falar nessa arte, porque aí a gente domina, né? A gente se sente dono daquilo, então sai mais fácil. Quais são os planos do slam para o futuro? Quais outros lugares vocês desejam alcançar? Tipo, por exemplo, cidades, estados, independente. E até onde vocês querem chegar? A gente tem um plano a médio e longo prazo dentro do coletivo Slams, que é chegar, na verdade, nas quebradas de Osasco, que a gente faz o evento no centro da cidade. Tanto o Slams quanto o Slam Pavio Curto, eles acontecem no centro da cidade, já em espaços públicos. O Slam Pavio Curto, ele iniciou em espaço privado, mas hoje ele é em espaço público, em parceria com o bar que tem a cidade, que resolveu abrir a casa para a gente fazer, justamente vendo toda a dificuldade que a gente tinha com espaço, estrutura, ele cedeu o bar dele, e a gente faz o Slam Pavio Curto no espaço privado, mas a gente quer levar os slams para as quebradas de Osasco. É um projeto a médio e longo prazo que temos, de chegar, sair um pouco do centro, né? Sair um pouco do centro e tentar ir para as zonas mais afastadas da cidade mesmo. Levar arte e cultura também de forma gratuita. E, por exemplo, você falou sobre os sentimentos que você tem, que isso te motiva a escrever, que isso te motiva a continuar, que através da escola você conseguiu descobrir várias coisas, como quem você é. E eu queria saber como você se sente hoje, sabendo a pessoa que você se tornou e o que isso te trouxe. Quando eu faço esse exercício de olhar para trás, eu me orgulho muito, sabe? Porque não fosse a arte, talvez eu tivesse tudo para estar nas estatísticas que endossam a sociedade. Eu era mais um menor que crescia querendo ter tudo, que achava que a gente tinha que ter para ser, e aí é aquele velho conflito que tem em todo lugar. O pai e a mãe não podem dar tudo que a gente quer, mas a gente quer. E aí é quando os moleques vão buscar, através de tráfico, através de assalto, né, essas coisas.
E talvez eu tinha tudo para estar engrossando essas estatísticas, mas eu não tô, justamente porque eu conheci a arte através da música e de outras formas de arte. Eu fui salvo nesse sentido de abrir a mente e entender que a gente não tem que ter para ser, a gente é o que é, independente do que a gente tem. E quando eu faço esse exercício de olhar para trás, eu me orgulho muito do que eu me tornei. Eu sou muito grato à arte, porque a arte realmente salvou, sabe? Não só a arte, mas também o esporte me salvou. Esporte? Também. Inclusive, você até falou, né? Fiquei até surpreso quando eu ouvi Poeta das Arquibancadas, que é até engraçado, porque no meio do futebol, eu gosto muito de futebol, né? E aí eu vou nos estádios e tal, e aí o pessoal fala, ô poeta. E aí eu tô no meio da poesia, o pessoal fica, ó o corintiano, ó o moleque das arquibancadas, sabe? Acaba em um lugar, acaba sendo outro, assim. Então, qual foi o início do seu nome? Ó, no começo eu tinha Lucão, sempre tive Lucão, assim, né? Aí depois virou Lucão Poeta. A ideia veio no sentido de dar um ar mais profissional, então você vai perceber eu falando sempre, pô, eu sou Lucão Poeta, eu sou Lucão Poeta. A gente só falava, eu sou Lucão. Aí mudei para tentar dar um ar mais profissional na coisa. E o codinome de Poeta das Arquibancadas veio naturalmente, eu sempre pensei, sempre utilizei ele. Mas eu nunca utilizei como nome central, sabe? Entendi. Utilizei como nome de uma publicação, né? Eu publiquei um fanzine, que é um livreto de poesias curtas, que se chamava O Poeta das Arquibancadas e o Jogo do Amor, onde eu misturava futebol, esporte e poesia. Mas eu não utilizei como nome central da coisa, assim. Vocês possuem uma rede social, um site para o projeto? O Islanos tem seu site, www.islanos.com.br. A gente tem o Instagram, que é o islam_os, @islam_os. E lá todas as ações do coletivo Islanos estão inseridas, né? Estão tudo lá. Então, Islanos, Islam Pavio Curto, torneio aberto dos Islãs de curtas, apresentações que a gente faz em escolas, nossa agenda está sempre lá também, contato para as coisas. Tem um e-mail também, só que o e-mail eu não vou lembrar de cabeça, gente, vocês me perdoem. Mas tá na nossa bio do Instagram, certo? Vai lá que vai achar. Tem meu contato pessoal também, Lucão_Poeta no Instagram. Certo. Alguma coisa mais que você queira agregar? Pode restar um verso? Pode, lógico. Tá bom, então. Então eu vou restar uma poesia que eu gosto muito, que é: eu sou aquilo que pulsa, que descreve a repulsa, que pausa o pior e protege o pulso. Eu sou um desabafo, o papel molhado, o primeiro plano para fugir do surto. Eu sou a revolta, a ida sem volta, lançada ao ar, não me espere voltar. Sou libertação, um livro que inspira, o leigo que lendo se encontra na trilha. Sou discurso de motivação, mas para alguns sirvo de sermão. Sou o clamor de quem sofre calado, e sou o amor sendo declamado. Os dois lados, o certo e o errado, as fases da vida, os altos e baixos. Eu sou resistência em palavras, periféricos levando para dentro das quebradas a cultura que nos é negada. Sou o sarau que sara, o levante da periferia. Sou o povo na luta movido pela utopia. Sou emoção, sou canção, sou a magia de uma criação. Sou um bom reggae, um bom rock, um bom rap e com certeza um bom pagode. Eu sou a beleza da natureza, o ar puro da mata harmonizando com o barulho da cachoeira. Sou o pé na areia, viola e fogueira, o banho de mar que nos traz pureza. Sou incerteza e confiança, razão e convicção. Dois corpos após alguns copos, revelando toda a atração. Sou tesão, sou ternura, sou tensão, sou textura. De duas peles a se encontrar, dois corpos a se entrelaçar. Estou no ar, estou no luar. Sou aquela coisa que a gente sente, mas não sabe como explicar. Eu sou o intervalo entre o olho no olho, o sorriso no rosto e o beijo com gosto. Sou silêncio, sou orgulho, sou desgosto e sou barulho. Sou carregada de essência e de vivência. Eu sou a sua imaginação que voa nas reticências. Sou o intervalo entre o nascimento e a morte, azar e sorte. Eu sou a vida. Eu sou tudo, estou em tudo. Muito prazer, eu sou poesia. Nossa, foi maravilhoso. Obrigado. Eu acho que isso realmente define. Tipo, não tenho o que dizer mais, né? Enfim, família, é um pouquinho do que a gente faz, espero que vocês gostem. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Como eu disse, é muito bom ser lembrado, ainda mais num projeto que fala sobre a cidade de Osasco, ver que a gente está deixando a nossa marquinha na cidade, que a gente está, de alguma forma, tocando as pessoas, chegando aos corações. É muito feliz e muito gratificante. Saber que a gente vai de uma pessoa que nasce, cresce sem perspectiva numa quebrada
e de repente a gente se torna uma pessoa que é lembrada nos projetos, assim, a gente fica muito feliz. Sim, concordo com você, eu também acho isso. Mas com certeza vocês vão conseguir exatamente o que vocês querem. Espero muito. E a gente sonha alto, sabe? A gente tem plano mesmo de bater vários lugares do mundo, porque a gente acha que a arte não tem limite e realmente não tem. Então a gente agradece sempre quando as pessoas emanam boas energias pra gente, porque a gente também sonha alto pra caramba. E é isso. E a gente fica com o episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Sigam nas redes sociais, né? Do Islan, Oz e do Lucas. É isso, família.